Oi, Santa Catarina, boa noite para você, você que está ligado em todo estado. Receba o nosso tapete vermelho da informação com a proteção divina do papai, abençoando a sua família. Você que está em casa, está no trabalho, ao lado de uma grande equipe, a gente vai junto até 7h45 da noite, contando muitas histórias. Inclusive, você vai acompanhar hoje a história da Joana, que é uma linda história de superação. É aquela história que a gente pega o lencinho, Júlia, senta, acompanha e se emociona, é ou não é? Boa noite. É, Cleiton Ramos, te garanto essa emoção no Tá Na Hora Santa Catarina de hoje. Boa noite pra você, boa noite pro pessoal de casa. A gente pede licença pra entrar no seu lar com essa história completamente inspiradora. Uma família, a família da Joana, teve muita força de vontade, muita fé, muito foco e muita ajuda para essa menina conseguir a primeira habilitação. Joana tem trissomia 21, né? A síndrome de Down que a gente conhece. E ela é a primeira habilitada aqui em Santa Catarina com essa condição. E olha só, dando aula, tá? Eu tenho certeza que ela dirige melhor que muita gente. Eu ia falar isso, porque eu vi a matéria também, você que não teve oportunidade, olha que determinação dessa garotinha. Daqui a pouco você vai se emocionar e vai servir de inspiração, pode ter certeza. Aliás, se você tem uma história como a da Joana e de tantas outras que já passaram aqui na tela da SCC SBT, a gente coloca o Zap à sua disposição. E o Zap é muito fácil, é o 48991622676, que não é apenas o Zap da reclamação, não, e da interatividade, é também da superação. Tenho certeza que você vai adorar. Tem certo, história Julia? bonita, tem história interessante, inspiradora, manda pra gente, porque com certeza vai estar aqui no Tá Na Hora, viu, pessoal? Agora, infelizmente, além da história de superação, tem aquele tipo de notícia que você já está acostumado a acompanhar em muitos lugares aqui em Santa Catarina, e em São José não foi diferente. Eu falei São José, Gerôncio Tives, uma das principais ruas da cidade, né, de São José. Olha como é que estava o caos no dia de hoje. Furto de fios. Eu já estou de saco cheio de falar de furto de fios aqui, ô Júlia, porque a gente não vê nada, né? Porque quem está furtando hoje fica lá, assina o termo como é que é? Circunstanciado, né? É liberado, aí volta para a rua, a lei é muito branda, é leve, não acontece nada. Olha só o trabalho que está tendo o pessoal lá para tentar colocar em dia novamente o que foi destruído em alguns minutos. Cleiton, imagina se a gente já está cansado de trazer esse tema repetidas vezes aqui no Tá Na Hora Santa Catarina, imagina os moradores e a comunidade que vê isso aí acontecendo, porque nem sempre os casos chegam pra gente. Não. O que a gente mostra aqui e o que já cansou são os casos que conseguiram chegar pro nosso WhatsApp, pras nossas redes sociais, por ligações, as denúncias de vocês, mas imaginem os casos que não chegaram. Então a comunidade, eu tenho certeza, tá ainda mais cansada, Cleiton. É agora que a gente acompanha, Mano Bus. É agora a pontapé inicial, Júlio. Eu estive lá nessa tarde com o Dionei Pacheco mostrando o caos. E ó, pelo jeito, vai longe. Bora acompanhar? Bora acompanhar. Estamos aqui na rua Gerôncio Tives, em São José. Essa rua aqui é uma das mais tradicionais do município. Quando você olha essa movimentação, rente, as calçadas, muitas pessoas trabalhando, você pensa, vem aí um show grande, atração nacional. Não parece? Quando a gente está vendo esse pessoal trabalhando assim, um grande evento, mas não é nada disso. Esse pessoal está trabalhando desde as primeiras horas desta terça-feira. E adivinha? Furto de fios, para variar. De novo, aqui tem várias telefonias trabalhando para tentar restabelecer o mais rápido possível o trabalho. E olha só para você ter uma ideia, não é apenas a Gerôncio Tives que foi afetada, não. Porque muitos fios que passam por aqui de telefonias acabam como destino naquela torre lá, ó. E aquela torre é responsável pela telefonia de muitos municípios da grande Florianópolis. Então, se você está em casa agora, ficou sem internet ou ainda está sem internet, é tudo por conta do furto de fios, mais uma vez, nessa região. Quanto tempo você está trabalhando aqui, Rafael, hoje? Hoje nós estamos desde as 6 horas da manhã, o pessoal todo aí. A gente chegou às 8, mas tem pessoal já desde as 6 da manhã aí trabalhando. Sem parar. Sem parar, tem. Como é que foi o estrago aqui? Eles foram furtar o fio de telefonia, porque eles já sabem o que tem o metal, o que é telefonia, para não dar o curto-circuito, essa coisa toda, né? Geralmente eles vão pegar os cabos de metálicos, né?
E às vezes eles vão cortando e vai cortando, ou corta a fibra, ou corta o metálico e acaba dando curto-circuito, como que aconteceu hoje, né? Aqui já foi uma grande quantidade de fio que foi colocado novamente. Acredito que o prejuízo, em termos de fiação, passa de 2 quilômetros por aí. É por aí, mais ou menos isso aí. Foi passado em torno de uns 10 cabos só da nossa empresa. A princípio deve ter mais de 100 cabos que houve problema aqui, né? Toda semana praticamente tem. Toda semana acontece um trabalho. Um tipo de trabalho não tão grande quanto esse, né? Mas sempre tem problemas com furto de fio ou troca de poste. Não é brincadeira não, a quantidade de cabo. Dá para dar uma volta em todo o município de São José. Algo impressionante o que a gente está vendo aqui. Confesso que, olha, já cobri alguns furtos de fios, mas igual esse aqui, eu não vi não. É muito fio. E essa turma guerreira tentando aí restabelecer o mais rápido possível o trabalho dessa região. Amigo, por gentileza, qual é o seu nome? Alex. Alex, você está trabalhando também desde madrugada aqui? Não, quando nós chegamos de manhã cedo aqui. Mas não parou até agora, né, Alex? Não, direto. Tá uma doidura isso aí. Você já viu um cenário como esse? Já tinha presenciado? Como nós trabalhamos muito com isso, a gente vê muito. Já está acostumado também, né? Isso, já estamos... Outro colega teu falou que, infelizmente, toda semana, praticamente, vocês têm que passar por essa situação. E agora eles vão virar de madrugada, vão passar a noite toda. Nós chegamos cedo, já resolvemos nosso problema. Mas eles agora, tem muita gente ainda que vai ficar um pouco aí nessa briga aí para ver, achar os seus cabos, esticar e lançar. É complicado, Porque, olha só, ele frisou uma coisa realmente, o Alex, importante, né? Porque são muitos cabos e até você achar com segurança o cabo que tem que trocar, haja paciência, né? Às vezes tem a plaqueta, não tem, às vezes é meio complicado. Mas a gente dá jeito, a gente é brasileiro, não abandona nunca. Eita, com essa frase do Alex aí, subindo na escada para restabelecer o mais rápido possível o trabalho dessa turma, que segundo ele vai longe. Aqui vai passar, vai no início da noite, né, Alex, ainda, né? Ih, vai longe. Depois tem o trabalho de limpeza, aquela coisa toda, porque isso aqui é um banquete, né? Para os moradores, pessoas em situação de rua. Então, eu acredito que enquanto você estiver acompanhando essa matéria, não está na hora, o cenário não vai ter mudado. Cleiton Ramos, até sentou, né? Não, porque eu tô cansado, Júlia. Ontem eu já falei, eu vou sentar porque adianta. Esse problema a gente vai ficar em pé, vai ficar em pé, vai ficar em pé. Você é mais novinha, né? Você tem muito gás ainda para ficar em pé. Mas com esse assunto eu tô ficando cansada também. Pois é, acredito que sim, a população está cansada, ninguém aguenta mais. Então a gente fica falando, política, operação, aquela coisa toda, tem que ter o rigor da lei, porque se esse cara for preso, quem cometeu esse furto aí, amanhã ele vai estar solto, vai estar cometendo em outro local. E garanto para vocês aí de casa, daqui a pouquinho a gente vai retornar no local. É. Ronaldo Penido foi lá para saber como é que tá a situação, porque o Cleiton esteve lá durante a tarde, conversou com os profissionais, com a comunidade, mas a gente quer saber quanto tempo isso vai continuar. Inclusive, Penido estará lá apurando as informações e vai trazer pra gente imagens ao vivo do local, né, Cleiton? Só vou virar aqui para 2, ou melhor, para 1 e dizer o seguinte, solta aí aquele efeito... Tá bom. Tá bom. Enquanto não mudar, a gente tem que ficar esperando sentado, porque olha, cansa, ficar em pé cansa. Né? Ninguém dá jeito nessa solução. Quer sentar um pouquinho agora? Vou. Eu coloco pra ti, peraí. Até tu voltar, aí eu fico aqui, Calma, tá? calma. Te esperando bonitinho. Você Obrigada. entendeu? Vou esperar Isso. assim também, Cleiton. Obrigada. Poxa, com essa pose eu não consigo, não. Só assim, Cleiton, só assim. Olha só, daqui a pouco vai ter outro flagrante. Ah, não. Tem certeza? É isso, irmão Bus? Onde foi? Picadas do Sul. Vem comigo aqui, Marney. Foi registrado nessa madrugada. O relógio confirma o que a gente está falando. Olha aí, 4h35 da manhã, 20 de maio de 2025. Picadas do Sul. Como é que ele subiu lá? Ei, ô Roberto Azevedo, pessoal de casa, o Roberto que vai estar daqui a pouco. A habilidade do moço para subir no poste foi algo impressionante. Olha, nem um trabalhador de energia elétrica ou de alguma telefonia tem a habilidade desse moço para subir e descer de um poste. Pois bem, ali, olha, para. O que vai acontecer ali? Ele desceu com a tranquilidade. Será que ele vai manter essa tranquilidade? Daqui a pouco, o desfecho. Repito, foi nessa madrugada, 4h35 da manhã, Picadas do Sul, em São José. É furto que não acaba mais. Agora vamos falar de um assunto que repercute em Blumenau, no Vale do Itajaí. Sabe o que é? A prefeitura pagou mais de R$400 mil por 400 exemplares de uma publicação institucional. Uma denúncia foi feita ao Ministério Público, que agora
cobra explicações da administração municipal. O Paulo César, o PC, tem mais detalhes agora no Tá Na Hora da Play. Fala, Cleiton Ramos. Oi, Júlia, tudo bem? Um abraço para o pessoal do Tá Na Hora. Pois então, é um assunto que está dando o que falar aqui em Blumenau. A contratação do livro no final do ano passado, em dezembro de 2024, contratação feita, portanto, pelo governo anterior no final do mandato em 2024. O livro foi impresso em formato 30 por 30 centímetros. Tem capa dura, colorido, 180 páginas impressas em papel cochê fosco, edição bilíngue, português e inglês. E o título do livro, Blumenau, o Brasil de alma europeia. Mas, segundo a denúncia que chegou ao Ministério Público, a contratação do livro pode ter sido no modo jeitinho brasileiro. Denúncia que foi feita pela advogada Rosane Martins, aqui de Blumenau. Para ela, a contratação feriu os princípios da legalidade e também da moralidade. O livro custou R$434 mil aos cofres públicos, 400 exemplares e um investimento de R$434 mil. Mais de R$1.000 por cada exemplar, custo que chamou a atenção do Ministério Público, que está pedindo explicações à Prefeitura. Nós conversamos com os representantes do governo passado e também com a administração atual da Prefeitura, que terá que dar explicações ao Ministério Público. O que diz o governo passado? Em nota, a gestão anterior esclarece que a produção dos livros levou quase 2 anos para ser concluída, devido à sua complexidade, principalmente em razão dos direitos autorais das fotos, design, diagramação, tradução também, por fim, a impressão. Seguiu todas as diretrizes para a contratação, com 3 orçamentos e preços de mercado. O livro foi desenvolvido por várias áreas, passando pelo crivo das secretarias de Cultura, Turismo e Lazer. Por fim, reforça que se trata de uma publicação de caráter institucional e não cultural. Eles foram entregues à Cultura, à Vila Germânica, foram distribuídos também para as entidades de classe e para demais autoridades, encerra a nota o governo anterior. E o que diz o governo atual? Diz o seguinte: informamos que a contratação dos serviços de criação de layout, arte final e produção do livro Blumenau, o Brasil de alma europeia, se deu em conformidade com a legislação e que a Prefeitura está à disposição para todos os devidos esclarecimentos ao Ministério Público. Então a Prefeitura diz que foi tudo dentro da lei, tem a denúncia, tem a apuração do Ministério Público e tem o SCC-SBT acompanhando tudo de perto por aqui. Nós voltamos agora com você, Cleiton Ramos, meu camisa 10, jogou na neve, recebia em euro. Um abraço, Cleiton. Um abraço, Júlia. Ô, PC, olha, talvez recebendo em euro eu possa entender esse valor absurdo, né, que foi para fazer esse livro, com todo o respeito que merece a história dessa região maravilhosa que é Blumenau, essa região do Alto Vale. Mas vem comigo aqui, ô Marney. Não. Essa conta, eu não sou bom de matemática, também não sou bom de livro, pelo menos em orçamento de livro. A minha parceira Júlia Matos já escreveu um livro. Agora, mais de R$1.000 por livro? Tá estranho. Isto é incrível e a gente vai continuar. Tô louco para saber detalhadamente a explicação. 3 orçamentos, mais de R$1.000 por livro. Ah, tá mal contada essa história. Agora, vamos com o giro de notícias, quando são 18h44. Você que está chegando agora, você está muito bem acompanhado, você está com o nosso Tá Na Hora, para todo o estado de Santa Catarina. Então gira.
O casal que estava em uma motocicleta ficou gravemente ferido após fugir da polícia militar e colidir contra uma SUV na rotatória entre a Avenida Porto Alegre e a Rua 7 de Setembro, no centro de Chapecó. O acidente aconteceu por volta das 22 horas desta segunda-feira. De acordo com a PM, a guarnição realizava rondas na Avenida Getúlio Vargas, quando avistou uma motocicleta em alta velocidade. Ao tentar realizar a abordagem, o condutor não obedeceu a ordem de parada e fugiu sentido sul, realizando manobras perigosas que colocavam em risco outros motoristas. A perseguição terminou quando a motocicleta colidiu na lateral de uma SUV, que entrou na rotatória. O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina atendeu a ocorrência com apoio da Unidade de Suporte Avançado, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. O condutor da motocicleta, um jovem de 19 anos, foi encontrado consciente, mas desorientado, com suspeita de traumatismo crânioencefálico. Após os primeiros atendimentos no local, foi entregue aos cuidados da equipe do SAMU e encaminhado ao Hospital Regional do Oeste. O homem de 27 anos, que estava desaparecido desde a última sexta-feira, foi encontrado morto em uma área de mata no bairro José Mendes, em Florianópolis. O corpo da vítima foi localizado na última segunda-feira. Identificado como Lucas Rodrigues, o rapaz havia desaparecido após sair de casa para comprar pão. Ele mandou uma mensagem para o pai dizendo que já estava chegando e queria passar na padaria, relatou a mãe. Segundo a Polícia Militar, 2 suspeitos foram vistos por populares com a foto da vítima, gerando preocupação nos familiares de Lucas. Ele foi encontrado morto em uma área da mata do bairro José Mendes, região central da capital. Ainda de acordo com a PM, o corpo foi localizado com sinais de violência. A PM, a mãe de Lucas, informou que ele havia sido acusado de molestar uma menor de idade. A mãe afirma que possui várias provas comprovando que a acusação é infundada. Nossos sentimentos a todos os familiares. Agora, 18 horas e 46 minutos. Daqui a pouco, a história impressionante, ó. A gente abriu o programa mostrando a situação na rua Geronimo Estives. Daqui a pouco, o Ronaldo Penido, direto do local vivo. Será que a turma parou de trabalhar lá? Mas antes, daqui a pouco, a gente... É o Homem-Aranha? Não, não é o Homem-Aranha. Trabalha em circo? Até pode, né? Trabalha no circo da piada das leis brasileiras. Se é que me entende. A habilidade dessa pessoa em situação de rua para subir no poste e descer em furta-fio é algo impressionante. Perceba que ele não tem nenhum equipamento de segurança. Apenas a maldade na sua cabeça. Essa é a realidade. Ele, com habilidade tremenda, jogou o fio no chão e agora começa a enrolar. Pare! Daqui a pouco, o desfecho dessa cena. O que aconteceu? Na Grande Florianópolis, em São José, bairro Picadas do Sul. Nessa madrugada, enquanto o furto de fios continua, Júlia Matos, já que você não devolveu a cadeira, ela está lá do outro lado, eu vou sentar nessa do lado de cá. Vou tentar fazer... É assim, Júlia? Toca. É assim, Cleiton. Já me livrei da cadeira, deixo essa com você aí para descansar, viu? Até daqui a pouquinho, já vou te chamar, viu? Pessoal, a Polícia Federal deflagrou, no dia de hoje, 2 grandes operações contra fraudes cibernéticas, lavagem de dinheiro e tráfico de drogas, em Santa Catarina, viu? E outros estados aqui do Brasil. Ao vivo, a gente conversa agora com o repórter Renato Santos, que vai trazer mais atualizações pra gente. Renato, a gente sabe que dessas vertentes cibernéticas, o pessoal é criativo e também vai lidando com algo que o povo de casa também é difícil de se acostumar, né? Que é a internet. Como que isso pode acontecer? Como que esses golpes, né? Esses crimes acontecem por aí? Conta pra gente. Obrigada. Pois é, viu, Júlia? Criminosos que agiam em todo o Brasil e também em outros países, como informou a Polícia Federal, a nossa equipe de jornalismo. Só para você ter ideia, Júlia, dos 11 mandados de prisão, 9 foram cumpridos no dia de hoje, aqui na cidade de Joinville e também em Balneário Camboriú, contra uma organização criminosa que agia nos estados de Santa Catarina, São Paulo, Paraná e também no estado do Maranhão. Agora, para você ter ideia, Júlia, durante essa operação, a polícia prendeu uma das maiores líder de facções aqui do nosso país. Essa mulher que, inclusive, Júlia, já vinha sendo investigada, de acordo com a Polícia Federal, por ter participado daquele ataque cibernético que ocorreu em 2020 e que atingiu mais de 150 contas bancárias da Caixa Econômica Federal e que teve vinculação com mais de 40 prefeituras. Só para você ter ideia, eles agiam também de forma internacional. Lá em Singapura, eles conseguiram furtar de uma única pessoa o valor equivalente a quase
1,5 bilhão de dólares. Isso mesmo. Aqui no Brasil, somente de 2020 até 2025, eles movimentaram mais de 100 milhões de reais. Segundo a Polícia Federal, para tentar esconder esses valores, eles investiam em criptomoedas, em casas de luxo, em carros de luxo e também em relógios de luxo. Nós conversamos com o delegado da Polícia Federal, que conversou com a gente com exclusividade e falou um pouco mais sobre essas prisões e também sobre as buscas e apreensões aqui no nosso estado. Vamos acompanhar. Começou a partir da prisão de uma pessoa considerada uma das maiores estelionatárias do país. No momento que os policiais efetivaram a prisão dessa pessoa, verificaram que ela possuía um padrão de vida muito elevado, ostentando imóveis de luxo, veículos de alto valor e incompatível com sua realidade. A Polícia Federal bloqueou diversos bens de alto valor, imóveis de luxos, apreendeu veículos, apreendeu dinheiros, ativos financeiros, bloqueios em contas bancárias, apreendeu carteiras de criptoativos, além de dinheiro vivo e joias. Os 27 mandados foram cumpridos, das 11 prisões conseguiu-se até o momento efetuar 9 delas e além da descapitalização promovida a esse grupo criminoso na data de hoje, mediante o sequestro de bens e valores, a Polícia Federal aproveita essas medidas para angariar elementos probatórios para continuar as investigações. Pois é, essa estelionatária apontada pela Polícia Federal como a maior do Brasil também teve envolvimento com vários crimes, por exemplo, de furto de caixas eletrônicos, principalmente lá na região Nordeste, no estado do Maranhão, além de fraudes cibernéticas, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Agora, como é que ela agia junto com seus comparsas, viu, Júlia? Segundo informações apontadas pela polícia, elas utilizavam mercado formal com empresas nas áreas de construção civil, informática e transporte de cargas. Isso mesmo, 110 milhões de reais movimentados em curto período aqui no nosso país. Agora a polícia vai continuar investigando, segundo o delegado falou, já nesses próximos dias outras pessoas poderão ser presas ainda diante dessa operação. Retorno com você aí no estúdio. Obrigada, Renato, pelas informações. Agora, vocês aí de casa me acompanhem nesse raciocínio, né? A internet, assim como o Renato mostrou aqui pra gente com relação a esses crimes, a internet ela evoluiu em pouquíssimo tempo. Então, as brechas, as possibilidades que hoje existem no mundo virtual não são acompanhadas nem pela geração que está chegando agora, né? A gente não usa nem 10% do potencial da internet. Mas esses criminosos têm usado, né? O que exige da Polícia Federal, das polícias especializadas, que entendam ainda mais da internet desse mundo para que fraudes e crimes como esse, que levam a bilhões de reais, aconteçam. Que grande escala, né? Que impacto, não só em outras cidades, em outros países, mas também aqui em Santa Catarina. Agora eu me reúno com Cleiton Ramos para falar sobre esse assunto. Internet tá aí, né, Cleiton? Você não vai ficar muito sentado hoje, não, que tá na hora e tá movimentado, tá? Tô cansado, agora ele tá movimentado. Não, agora só para completar, a gente tem todo mês cai uma quadrilha. Todo mês. Você pode ligar a TV com um caso semelhante desse. E jovens entre 25 e 40 anos. Será que eles acham que vão ficar a vida inteira enganando e mantendo esse padrão de ostentação nas redes sociais? Já é o grande erro deles. A casa sempre cai, amiguinho. Não adianta, você não consegue enganar muito tempo, não. Nesse tipo de crime, não. No outro, no Brasil, a gente sabe que aí a turma consegue. A gente vê, né? Existe inteligência, inclusive para fazer esse tipo de crime, mas o ego rompe, né? O ego trai, porque é pela rede social também que eles caem. 18h53, aqui no Tá Na Hora, a gente volta para a Rua Gerôncio Tives, uma das mais movimentadas da região de São José. Porque lá, Júlia, o Ronaldo Penido vai trazer as últimas informações dessa turma de guerreiros que continua trabalhando. Olha lá, os operários para tentar colocar a fiação no lugar. Cleiton, você foi lá durante a tarde, né? E o pessoal continua, pessoal, para ver o impacto que é esse furto de fios. Ronaldo, conta pra gente como é que tá por aí. Oi, Júlia, Cleiton, boa noite a todos que estão ligados no Tá Na Hora Santa Catarina. A gente está aqui na Rua Gerôncio Tives e é fácil perceber a movimentação de operários, funcionários de companhias telefônicas, de operadoras, prestadoras de serviço de internet que estão trabalhando para restabelecer o sinal de internet que caiu por conta do furto de fios de cobre durante a madrugada desta terça-feira aqui na região da Rua Gerôncio Tives. Então,
houve este caso de furto de fios e por conta disso houve até um princípio de incêndio, uma ocorrência como nós noticiamos hoje de manhã no SCC meio-dia, e aí agora os operários estão trabalhando justamente para restabelecer o estrago provocado pelo crime, né? Por este furto de fios. Foi longe, cerca de 4 quilômetros aqui nas redondezas, nas imediações, ficaram sem luz. 4 quilômetros nas imediações, moradores aqui dos bairros vizinhos ficaram sem luz durante a madrugada e também sem o serviço de internet durante a madrugada. Agora, as equipes estão trabalhando para restabelecer os serviços. Nós entramos em contato justamente com a Prefeitura de São José, justamente para passar essas informações para a gente e também com a Celesc. A Celesc informou que já esteve no local mais cedo e que fez o reparo. Não foi gerada ocorrência no Copom. E também a Celesc fez uma divulgação aqui de uma nota para a imprensa que houve uma tentativa de furto de cabos de telefonia, o que resultou no incêndio na fiação, exigindo apoio do Corpo de Bombeiros. Então, um crime, um tipo de crime que nós já denunciamos inúmeras vezes aqui no Tá Na Hora e também nos telejornais do SCC, um tipo de crime que prejudica a população. As pessoas tentam furtar a fiação elétrica, os cabos de cobre, e acabam deixando todo mundo sem luz. A gente vai tentar falar aqui com os moradores nas imediações. Enquanto isso, vocês assistem aqui nas imagens do Fernando Oliveira, os operários trabalhando. A gente vai tentar chegar até ali aquele grupo de pessoas do outro lado da rua e acompanhar aqui a situação, porque durante a madrugada todo mundo ficou sem luz. Boa noite, senhora. A senhora pode chegar aqui um minutinho? Estamos ao vivo no SBT. Essa madrugada todo mundo ficou sem luz? Olha, na verdade eu não moro aqui, mas quando eu trabalho, né, aqui perto, mas quando eu cheguei realmente estavam todos os fios no chão e estavam os técnicos trabalhando. Era 7 da manhã. 7 horas da manhã. E isso prejudicou bastante o andamento lá no seu trabalho? Olha, na questão assim de internet, canal, tudo estava fora. Até que mais ou menos umas 11 horas da manhã, por aí. Até por volta das 11 horas da manhã, sem internet, incomunicáveis. Isso tá mesmo. Certo, então. Obrigado, hein? Uma boa noite para a senhora. Agora a gente vai tentar se aproximar aqui das equipes que estão trabalhando, Cleiton, Júlia, as equipes que estão trabalhando aqui. Amigo, boa noite. Vocês estão trabalhando aqui na manutenção? Tem previsão de término, de quando vai ser restabelecido o serviço aqui? Meia-noite. Meia-noite? Por volta de meia-noite. Muito trabalho que vocês vão ter pela frente. Sim, muito trabalho. O pessoal acabou danificando o cabo ali que eles tentaram furtar, né, durante a madrugada. E aí pegou fogo no posteamento ali e deixou todo mundo sem conexão. E foram quantos quilômetros de fiação aí danificada? Foram alguns metros, mas se considerar todas as operadoras, vai passar de quilômetro. Quer dizer, causou prejuízo para todo mundo aqui na redondeza? Todas as operadoras. Tá certo, obrigado, bom trabalho para vocês. Obrigado. Então a gente segue acompanhando a situação aqui no bairro de São José, na rua Geroncio Tives, onde uma tentativa de furto de fiação, né, de cabos de cobre, acabou prejudicando toda a população, deixando os moradores aqui das redondezas sem energia elétrica e também sem o serviço de internet. Voltamos ao estúdio do Tá Na Hora SC. Enquanto a gente tem imagens aí desse furto e o caos que transformou a rua Geroncio Tives no dia de hoje, é importante essas imagens serem guardadas e arquivadas com muito carinho por todas as forças de segurança, independente de São José ou não, mas do Estado. Porque olha só, uma coisa vai levando a outra, é um efeito dominó. Júlia, são vários cabos de telefonia que tem como destino final uma torre próxima. Essa torre manda internet para Biguaçu, manda internet para Palhoça, manda internet até para São Bonifácio. Ou seja, é possível que algumas pessoas foram afetadas por conta desse furto. O que chama atenção são quilômetros que precisam ser trocados. O rapaz provavelmente foi tentar furtar um cabinho desse tamanho. Assim. E olha só o caos que provocou. Um cabo desse tamanho se transformou nesse cenário que você está vendo aí. Portanto, sabe por que eu pedi para ser gravado isso e arquivado? Que isso aí sirva também para a força de segurança subir lá na boca de fumo, na boca da pedra de crack, na boca do pó maldito,
Porque enquanto o traficante ficar comercializando na sua boca tranquilamente, sentado como a gente estava no começo do programa, isso aqui vai continuar. Porque a operação para tirar armas brancas das ruas e os cabos que são furtados é importante. Eu sei, prende quem furta, amanhã ele está solto. É a lei brasileira. Então que suba o morro e vai lá tentar fechar a boca de fumo. Porque se não fechar a boca de fumo, Floripa vai ser a Cracolândia número 1 do Brasil. São Paulo já está acabando. Floripa, a gente não vê luz no fim do túnel. Resta saber onde que as ações vão começar, como vão continuar e quando vão finalizar crimes como esse, né? Agora, pessoal, vou chamar vocês para continuar aqui com a gente mais um pouquinho, porque daqui a pouquinho, Cleiton, tem a história da Joana, a primeira menina com trissomia 21, síndrome de Down, habilitada, com a sua CNH ali, ó, assinada, lindíssima com o nome dela. É a primeira de Santa Catarina, faz história e dá muito orgulho pro nosso estado, né, Cleiton? É verdade. Joana é o verdadeiro exemplo de superação, autonomia e também esperança para tantas famílias. E daqui a pouco tem uma reportagem completa, super emocionante, aqui no nosso Tá Na Hora, contada pelo nosso Tiaguinho. Que beleza. E a Joana é linda, hein? Coisa mais querida. Que princesa, Joana! Joana! Vou também deixar aqui o abraço ao Tiaguinho, que fez uma reportagem. Como sempre. Com Esse uma é qualidade, uma emoção, Imperdível. que é só do Tiaguinho, né? Edição do Rogênio ou do Jefferson? Não sei, irmão. Rogênio, a gente agradece. E o Cinegra? Quem foi? Foi o Junei? Quem foi? Foi o Erionto. O Erionto estava lá com o Tiaguinho também, história Trabalho em lindíssima. equipe e a viu? produção, né? Que acaba também solucionando essas histórias maravilhosas. É verdade, a gente agradece. Daqui a pouquinho eu tô de volta aqui com você, tá, Cleiton? Por favor. Volto, não chora volte. de saudade. Tô com saudade. Pessoal, olha só, em Criciúma agora, os moradores podem usar uma ferramenta online para solicitar troca de lâmpadas dos postes ou outro tipo de manutenção. É isso mesmo, tudo pelo WhatsApp. A Emanuela Justino traz mais informações para vocês. Essa ferramenta já está funcionando aqui em Criciúma e o objetivo realmente é facilitar para todo mundo, tanto para a população que precisa fazer uma solicitação, por exemplo, de uma luz de poste queimada ou outro tipo de manutenção, tanto para as equipes, né, que trabalham aí nas ruas todos os dias. Segundo a prefeitura, são atendidos por dia de 60 a 70 chamados. Então, o que antes, às vezes, a pessoa precisava entrar em contato com a prefeitura, abrir um protocolo, passar um endereço, ali um ponto de referência onde ficava o poste, agora a pessoa consegue fazer direto pela internet e identificar exatamente onde quer que seja feita, então, essa manutenção, né? Então, como é que vai funcionar, como é que está funcionando já essa ferramenta? É lá no próprio site da prefeitura, que é o criciúma.sc.gov.br. Tem a parte ali da ouvidoria, depois a pessoa vai em abrir manifesto, tem a parte que fala ali zeladoria urbana, manutenção e iluminação pública. Ali tem uma parte que vai pedir os dados pessoais, porque a pessoa precisa se identificar, então vai pedir o número do CPF e outras informações. Também vai pedir o CEP da rua, onde ela pede aí a manutenção, para poder fazer a identificação. Aí logo depois vai abrir um mapa interativo mostrando ali um mapinha realmente da rua e a pessoa consegue então clicar exatamente no poste onde precisa ser feita essa manutenção. Então é algo realmente para facilitar, né, as equipes que atendem de 60 a 70 chamados por dia, então acaba facilitando para os dois lados. Então a pessoa seleciona ali qual poste precisa dessa manutenção, logo depois finaliza o pedido e aí já fica registrado, aí fica muito mais fácil para eles irem exatamente no local onde precisa ser feita a troca de lâmpada ou qualquer outro tipo de serviço em relação à iluminação pública aqui em Criciúma. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Manu. Olha só. Os aviários catarinenses ainda são considerados livres da influenza aviária de alta patogenicidade. Patogenicidade, para vocês entenderem, é essa ampla possibilidade de infecção. No entanto, a cidade de Ipumirim, no oeste, registrou um caso suspeito de gripe aviária. A SEDASC está monitorando a ocorrência e ainda não divulgou o resultado. Nesse contexto, aconteceu hoje o primeiro Fórum Estadual sobre a Influenza Aviária, realizado na Fiesc, aqui em Florianópolis. O objetivo do encontro foi debater medidas de prevenção e vigilância para proteger a avicultura, o setor de grande relevância na agropecuária catarinense. Durante esse evento, a presidente da SEDASC, Celis Regina de Matos, destacou a importância das articulações entre diferentes instituições públicas e privadas para poder garantir a sanidade do plantel catarinense. Ela também reforçou o papel estratégico do Estado no cenário nacional e a atuação conjunta com o governo estadual e Ministério da Agricultura.
A gente vai ver agora a sonora desse pessoal, outro ponto abordado por aqui. Conforme avançam os trabalhos no Rio Grande do Sul, avançam também em Santa Catarina, e Santa Catarina, que está no meio do caminho para o resto do país, determina muita coisa para o país, inclusive, né? Estamos em contato direto, pessoal, por aqui, inclusive com a ABIEC, as diversas organizações, né, do país interessadas, e dando avanços, sempre caminhando junto com a SEAP do Rio Grande do Sul, com o Ministério da Agricultura, com o nosso governador e o governo todo do estado, com o secretário de Agricultura, com o comitê estadual, que estão aqui diversos stakeholders, né, atores do processo. Nós definimos tudo em conjunto, tecnicamente, aqui no estado de Santa Catarina, com liberdade técnica para atuar e com responsabilidade técnica para assegurar a sanidade do nosso rebanho. Agora, outro assunto discutido também no fórum foi o protocolo para recuperação do status sanitário brasileiro em caso de foco confirmado. A diretora técnica da Associação Brasileira de Proteína Animal, Sula Alves, explicou os critérios e o prazo necessário para que o Brasil volte a ser considerado território livre da doença. Olha só. A partir da finalização da limpeza e desinfecção da granja afetada, ou do foco, né, de ocorrência, a gente consiga, após 28 dias, em não havendo nenhuma outra ocorrência no entorno, porque também é estabelecido ali a necessidade de vigilância nessa zona de contenção. E essa vigilância tem que identificar todos os possíveis, né, indícios, suspeitas e avaliar, e não havendo, então, nenhuma outra ocorrência, ao término dos 28 dias após a limpeza e infecção, o Brasil poderia novamente considerar o território livre, né, a zona livre, e aí a recuperação do seu status. Impacto nacional, e a gente aqui no Tá Na Hora Santa Catarina segue acompanhando, viu? Agora a gente vai para o intervalo, mas daqui a pouquinho você vai ver uma história que emociona, inspira e quebra barreiras. Em Santa Catarina, uma jovem com síndrome de Down conquistou um efeito inédito. Ela é a primeira no estado habilitada a dirigir. Um verdadeiro exemplo de superação, autonomia, esperança que a gente vai trazer aqui no Tá Na Hora Santa Catarina daqui a pouquinho. Enquanto isso, imagens de Palhoça na sua tela, Ponta do Papagaio, 23 graus. Daqui a pouquinho a gente está de volta, fica aí. É demais para agradecer a sua audiência, você que está chegando agora aqui no nosso Tá Na Hora, depois de um dia de cão. Relaxa, sossega, como é que é? Vai tomar um banho daqui a pouco? Depois do programa? Então tá bom, continue com a gente para não perder nada. E se estiver no trabalho, bom trabalho para você. Agora, Júlia, pessoal de casa, você já ouviu falar ou sabe o que é o bruxismo? Eu sei, Cleiton, eu tenho. Tu tem? Eu tenho bruxismo. Difícil, que é? tá? Normalmente é por tensão, ansiedade, mas eu ranjo os dentes, eu aperto. Desde pequenininha? Não, começou na adolescência. Sei. Então eu seguro os dentes, aperto durante o sono e ranjo os dentes. Agora, para quem não sabe o que é, isso é uma condição, né, ou distúrbio, que se caracteriza pelo hábito de ranger os dentes. De forma involuntária, a gente não controla, né? Essa condição, inclusive, pode gerar dores de cabeça, dores musculares na face e cansaço na mandíbula e o desgaste prematuro dos dentes. Inclusive, eu já fiz fisioterapia do rosto por causa do bruxismo, viu? Agora, um detalhe, hein? Se você é morador de Biguaçu, aqui na Grande Florianópolis, você pode ter o tratamento de graça e o bolso agradece. O Ronaldo Penido vai trazer todos os detalhes. Como é que funciona isso, essa ação, Ronaldo? Oi, Cleiton, Júlia e todos ligados no Tá Na Hora SC. A Prefeitura Municipal de Biguaçu, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, vai oferecer tratamento gratuito para aquelas pessoas que sofrem com esta condição, com este distúrbio, o bruxismo, que, como vocês falaram, pode causar aí dores na mandíbula, dores na face, dores de cabeça. O bruxismo, que é uma condição que faz a pessoa ranger os dentes e é uma condição bastante incômoda, causa desconforto e prejudica a qualidade de vida do
do paciente. Por meio do setor de odontologia da Secretaria de Saúde, a Prefeitura informou que vai oferecer este tratamento. Aliás, já está oferecendo, começou agora, recentemente, o tratamento gratuito para os moradores do município de Biguaçu. Com a iniciativa, os usuários do Sistema Único de Saúde e que moram no município poderão ter acesso facilitado a placas de acrílico que servem para proteger os dentes do desgaste causado por esta condição. O nome do projeto é o projeto Placa Social, que vai oferecer estas placas para que os moradores, os munícipes possam tratar esta condição, a condição do bruxismo. Vamos ouvir o dentista Antônio Vitorino Ávila Neto, que fala sobre este projeto. Começamos em Biguaçu com um projeto de placa social. É um projeto para tratamento do bruxismo e das condições de apertamento, onde geram dores no rosto, na cabeça e na articulação responsáveis pela mastigação. Isso é feito através de um encaminhamento. O paciente vai à unidade básica de saúde, ele é tratado, ele é avaliado pelos nossos dentistas da unidade básica de saúde e então ele é encaminhado aqui para o Centro de Especialidades Odontológicas, o CEO de Biguaçu. Isso resolveu um grande problema, onde os pacientes antigamente teriam que ser levados a Florianópolis e agora eles podem resolver por aqui mesmo, por Biguaçu. Portanto, a avaliação poderá ser feita nas unidades básicas de saúde do município e as pessoas que sofrem de bruxismo poderão tratar esta condição em Biguaçu. Voltamos ao estúdio do Tá Na Hora SC. Grande iniciativa, hein? Grande iniciativa, vai ajudar muita gente, tenho certeza, Cleito. Verdade. Agora, 19 horas e 12 minutos. A Polícia Rodoviária Federal divulgou novos dados preocupantes. E muito, hein? Isso em relação à exploração sexual contra menores em rodovias federais aqui em Santa Catarina. Olha, isso é nojento. Renato Santos, traz detalhes pra gente agora, Renato. A gente que viaja muito, eu pelo menos teve uma época que viajava muito, né, Ronaldo? A gente presenciava cada coisa na beira de estrada. Hein, Renato? Vem daí. Exatamente isso, viu, Cleiton? Segundo os dados da Polícia Rodoviária Federal divulgados no final do dia de hoje, somente em Santa Catarina são mais de 1.300 pontos que são considerados com alto risco para exploração sexual contra crianças e adolescentes. 20% desses pontos têm alto índice para essa prática criminosa, viu, Cleiton? Só para você ter ideia, o nosso estado lidera a 3ª posição no ranking nacional, perdendo apenas para os estados de Minas Gerais e também do Piauí. A BR-101, que liga o norte aí à nossa capital Florianópolis, aparece em primeiro lugar com mais de 418 pontos. Em seguida vem a BR-282 com 327 pontos, a BR-280 aqui no norte do estado com 200 pontos críticos para alto índice de exploração sexual de crianças e adolescentes e por último a BR-470 com 113 pontos. Lembrando que esse mapeamento é feito pela própria Polícia Rodoviária Federal. Nós conversamos com um dos agentes da PRF que traz mais informações a respeito desse levantamento. Essas estruturas, quando estão em locais com grupos sociais vulneráveis, criam ambientes de risco. Os dados estão no Projeto Mapear, um levantamento feito pelos próprios agentes da PRF. Cada ponto visitado recebe uma classificação de risco, de baixo a crítico, e passa a integrar o calendário de ações preventivas e repressivas da PRF. A identificação desses locais permite direcionar operações policiais voltadas ao enfrentamento da exploração sexual infantil. Desde 2023, quase 1.800 pontos foram visitados pela PRF e mais de 70 pessoas resgatadas de situação de risco ou vulnerabilidade às margens da rodovia. Lembrando que a Polícia Rodoviária Federal continua com o projeto Mapear para saber se tem outros pontos em rodovias federais servindo para exploração e abuso sexual contra crianças e adolescentes. Para denunciar essa prática criminosa, basta ligar no 191 da PRF ou ainda no Disque 100. Retorno com você no estúdio, Cleiton. Meu pai do céu, e muitas vezes são menores de idade que vêm de outras regiões do país, né? Até fora do país, infelizmente. Muitas garotas do norte tentando, ou iludidas e também, né, caindo naquele golpe de uma profissão digna, aquela coisa toda. É uma maldade tremenda, né, com as nossas adolescentes e mulheres aí. Meu pai do céu. Agora, por falar em maldade, tem gente que acaba unindo maldade com habilidade, se é que me entende.
Maldade e habilidade, combinação perfeita, hein? A mente do crime agradece. Vem comigo aqui, Marney. Pode colocar Picadas do Sul. O relógio confirma tudo que a gente está falando. Foi nessa madrugada, 4h35 da manhã. Habilidade desse homem aí que subiu com a faca na mão. Por isso é importante as operações da Guarda Municipal para tirar a famosa arma branca das ruas. Olha só a habilidade com que ele está cortando o fio. Ele desce, vem calmamente, e aí o fio ele já está lá no chão, ele começa a enrolar. Digo, opa, vou faturar um dinheirinho. Já sei para quem que eu vou levar para aquele tiozinho lá, para aquela tiazinha, que acaba comprando a fiação, acaba comprando cobre. Ele vai lá, tava de bicicleta o moço, hein? Dá para ver, tá com a mochila ali na bicicleta, tal, e agora ele vai puxando o cabo que ele tinha acabado de cortar. Só que preste atenção, tá vendo lá o estabelecimento lá no fundo? Aquela vidraça vai mudar de cor. Vai aparecer uma cor diferente a partir de agora. Olha só, ele vai na bicicleta com toda tranquilidade, vai guardar a faca, né? Vai guardar a faca, vai dar uma disfarçada. E aí as luzes apontam o quê? Uma viatura da Guarda Municipal de São José. Imediatamente, os guardas municipais saem do carro e falam, mão na cabeça, encosta na parede aí. E aí ele é levado pela viatura. A bicicleta ficou, né? Com que ficou a bicicleta? Mas o moço vai para a viatura, é levado para os órgãos de segurança, o pessoal faz aquela revista, mais um que foi pego em flagrante roubando fios aqui na nossa cidade. Aí aconteceu em São José. Isso é uma sirene que eu vi, não? É, coloca a sirene, aumenta aí, Rodrigo, aumenta. É isso aí, coloca a sirene. Pena que não vai ficar muito tempo, e aí depois chega mais uma viatura. O pessoal pediu aquele reforço, aquela coisa toda. E aí vai lá revisando a bike, a Guarda Municipal, para saber se tem mais algum objeto. A arma branca foi recolhida, com toda certeza, e ele é levado pela viatura. Cadê a bicicleta? A bicicleta tá no carro? Tá na viatura. Ah, tá ali no ladinho, ó. Cadê minha bike? Eu vou preso, mas não deixa minha bike aí não, hein? E a bike foi junta. Olha aí, por falar nisso, o próximo zap é de alguém que conhece essa região em Picadas do Sul. Aqui na tela do nosso Tá Na Hora, pode colocar a participação do Rony Peterson. Boa noite, moro em Picadas do Sul e conheço bem esse local. Tem uma escola e uma padaria onde foram levados os fios. Semana passada roubaram a tampa do relógio de luz da minha casa. Tá complicado. Oh, se tá complicado, Rony, como é que diria a frase do Tiririca? Pior que tá não fica, né? Pior que tá não fica, né, Júlia? Fazer o quê? Cleiton, a gente vai continuar acompanhando por aqui, né? Agora eu trago para vocês aí de casa essa história que tá todo mundo esperando, uma história que emociona, que inspira, que quebra barreiras. Em Santa Catarina, uma jovem com síndrome de Down conquistou um efeito inédito. Ela é a primeira no estado habilitada a dirigir. Que exemplo, que superação, que autonomia, né? Que esperança para tantas famílias. O Thiago Pires e o Erionto Júnior vão mostrar para você o sonho que se transformou em realidade. Olha só. Oi pessoal, meu nome é Joana, eu sou a primeira pessoa com síndrome de Down habilitada em Santa Catarina. No dia da prova. Que história, né? Pois é, como nós somos contadores de histórias, essa daqui eu vou querer contar pra vocês. Vamos lá? É aqui que mora a Joana? Tu que és a Joana? A primeira habilitada, então, aqui de Santa Catarina, é isso? Tudo bom, Vera? Como vai você? Tudo bem? Me dá um abraço. Como é que tá? Tudo bem? Bem, obrigada. Obrigado por nos receber aqui na casa de vocês. Obrigada por vir até nós. Nós queremos conhecer essa história. Eu vi no Instagram ali, ela contando e tudo mais. Tem uma história bem legal. Quero saber isso tudo. Chegamos na casa da Joana. Ela mesma, famosa aí nas redes sociais, né? A primeira habilitada com síndrome de Down aqui de Santa Catarina. É orgulho nosso aqui de Santo Amaro. A gente veio conhecer toda essa história. Acompanha a gente aí. Eu passei no Detran, eu tô muito feliz. É a realização de um sonho da Joana, que hoje tem 21 anos. Uma conquista inédita em Santa Catarina. Mas para chegar lá, foi um ano de muito estudo e dedicação e uma vontade que vinha desde criança. Como criança, sempre tem sonho, né? E a gente sempre estava com ela no carro e ela sempre falava que queria ser motorista também. Daí nós achávamos que era um sonho impossível. E o impossível tornou-se realidade através de um projeto do Instituto Mano Down chamado Autoescola Extraordinária. A Vera fez a inscrição da Joana e foram selecionadas. E aí foi só alegria. Foi muita alegria, né?
pulou muito, fez muita festa. A Joana é muito empolgada, sabe, assim, com as coisas. Ela é uma menina muito pra frente, sabe? Explica pra gente como é a Joana no dia a dia. A Joana no dia a dia é uma menina proativa. Ela gosta de dançar muito. Dança? Nossa! Ela adora dançar e gosta muito de editar uns vídeos no celular dela. Mas ela também acompanha as tarefas da casa. Como é que é o sentimento da mãe sabendo dessa independência da Joana? Olha, no começo a gente tem um pouquinho de medo. Mas na realidade, eu quero que a Joana voa. Eu quero que a Joana vá longe, que ela conquiste muita coisa de bonito, de belo na vida dela. Ó, a gente soube que a Joana tá gravando TikTok aqui. Ó, pegamos ela no flagra, olha só. Oi. Tá gravando TikTok a Joana. Joana, me diz, Joana, da onde tu tirou essa ideia de tirar a carteira de motorista? Desde quando tu teve esse sonho aí? Ela surgiu quando eu fiquei interessada. Na verdade, eu fiquei mais observando ali, né, o que meu pai e minha mãe faziam. Ah, eles dirigindo e tu prestando atenção neles? Isso. E aí tu pensava assim, eu quero um dia dirigir? Isso. Qual é a tua grande vontade? É poder ir no lugar que tu quiser, a hora que tu quiser, é isso? Isso. Isso é importante pra ti? Pra mim é super importante. Durante a nossa conversa, a Joana me contou orgulhosa que estava trabalhando em um mercado local. Eu adoro meu trabalho, aliás. Eu trabalho no mercado e eu sou empacotadora de lá. Quanto tempo já? 7 meses. E gosta do pessoal lá? Super gentil. É. O legal de tudo é ganhar o teu dinheiro, o teu salário, né? Uhum. E, ultimamente, eu tô guardando dinheiro. Boa. O Emerson é instrutor há 4 anos e ele foi um dos responsáveis para ensinar e ajudar a Joana a tirar a sua CNH. Emerson, como é que foi esse desafio para ti? Foi a primeira vez que você tinha uma pessoa especial em todos os sentidos, como foi a Joana? Sim, a primeira vez. Foi muito especial, tá? Foi um desafio que nós tivemos na autoescola. Nós trouxemos a Joana para junto de nós, para quê? Porque nós queríamos realizar esse sonho dela. Nós conseguimos chegar numa didática para ela. Claro, o início da teórica foi um pouco mais difícil, como ela tem algumas dificuldades, mas foi. Assim como todo aluno tem. Todo aluno tem uma certa dificuldade. Ela também não ia ser diferente. A euforia dela cativava a gente. Então, tinha certos momentos que a gente se sentia realizado também. Temos uma ótima motorista, então, nas ruas. Uma motorista. Ela está cada vez se aperfeiçoando. As aulas teóricas aconteciam lá na autoescola, mas o reforço era aqui, neste mesmo lugar. Aqui ela copiava tudo que estava ali na apostila, porque o dia da prova ia chegar. E a mãe ajudou bastante aqui? Ajudou bastante. Como é que ela fazia? Ela ditava para ti e tu copiava para ir decorando, é isso? Ditava e eu copiava. Era a forma que tu achou para poder decorar mais fácil. E deu certo? Muito certo. Tá aí, ó. Com a ajuda da mãe, com o esforço dos profissionais, tudo aconteceu. Esse caderno aqui foi o caderno de estudos, é isso? Foi. Olha só, pessoal. Todas as anotações. Agora eu quero saber o seguinte. Eu tô vendo que tem o carro da autoescola aí na frente. Foi esse carro mesmo que tu passou, que tu fez o teste, ou que fez a prova? Foi. Eu quero saber se eu posso dar uma volta contigo aí, tu me leva? Pode ser? Tu te garante? Tá habilitada, não tá? Garanto. E aí, Joana, qual é a emoção de ter essa carteira em mãos aí? É muito gratificante, sabe? É muito bom. Fica feliz demais? Muito feliz. Através desta primeira carteira da Joana, significa que é possível e que não há barreiras quando se tem pessoas que querem ajudar e quando tem pessoas que querem conquistar. Tá aqui, ó, a Joana habilitada. É sobre isso, é sobre oportunidade. Tá aí, ó, Joana, a primeira habilitada de Santa Catarina com síndrome de Down. E a primeira de muitas. É possível, ela conseguiu, você também consegue. Basta ter profissionais que queiram fazer isso acontecer. E basta você querer fazer isso acontecer. Parabéns, Joana, você é exemplo para todos nós. Que
Que coisa mais linda, né? Eu, como jornalista, imagino a satisfação do Tiaguinho e do Erionto fazendo essa matéria, né? Construindo esse texto, pensando nas imagens, para contar essa história lindíssima. A gente deixa, claro, o abraço à Joana e à família dela, né? Com essa história inspiradora. Cleiton Ramos. Bota inspiradora nisso. Todos nós aqui acompanhando de perto essa matéria, coisa linda. Um abraço, Tiago, Erionto e toda a equipe. Ficou lindo, hein? 19h26. Olha só, assunto agora é política. Já percebeu, né? Vaia para Lula e delegação de mais 130 prefeitos de Santa Catarina na marcha para Brasília. Muita gente, hein, Roberto? Boa noite. Boa noite, Cleiton Ramos. Boa noite a você que nos assiste. É isso. A Marcha Brasília é uma reunião de prefeitos que tem que ser feita todo ano justamente para eles não ficarem com aquele eterno pires na mão. Mas vamos lá, vamos mostrar para vocês mais uma solenidade, mais uma vaia para o presidente Lula, intercalada com alguns aplausos. Vamos dar uma olhadinha. Com a palavra, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Democracia. Quem não gosta pode vaiar, quem gosta pode aplaudir. Mas no discurso, Lula se voltou para os prefeitos e diz que não haverá discriminação a prefeitos no restante do governo dele, mais 1 ano e meio, porque ele não separa prefeitos por partidos. Vamos ver. E quando vocês tiverem contato com o governo federal, e a prova disso é o Pacto Seleções, que vai ser feito outra vez para a construção de casa. Terminado esse encontro, vocês vão começar a procurar o governo para se inscrever para concorrer à casa. E vocês vão ter direito nas casas, independente do partido que vocês pertençam. Independente se vocês gostam ou não do presidente da República, isso não está em jogo. Pois bem. Tem uma delegação muito grande de Santa Catarina lá nesse evento, que é a Marcha aos Prefeitos, Marcha dos Municípios, né? E o presidente da FECAM, prefeito de Florianópolis, Topázio Neto, resumiu o que está acontecendo lá em termos práticos para os prefeitos catarinenses. Vamos ver. Nós estamos hoje aqui em Brasília, na Marcha dos Prefeitos. A Federação Catarinense dos Municípios, a FECAM, está com uma delegação de mais de 130 prefeitos que vieram a Brasília, cada um deles para defender interesses das suas cidades. Prefeitos estão aqui em reunião com diversos ministérios, com órgãos do governo federal, tratando daqueles assuntos que são importantes para os municípios. Hoje, na abertura, nós tratamos de temas como a reforma tributária, a PEC 66, que leva alívio para a conta dos municípios com relação às dívidas previdenciárias e a dívida de precatório. Teremos uma reunião dos nossos prefeitos junto com a FECAM e a bancada federal de Santa Catarina, de deputados e senadores. Nós vamos discutir hoje aqueles principais temas que nos interessam, junto com os nossos representantes aqui em Brasília. E são muitos temas que não se resumem agora, mas também ao futuro, principalmente a questão da reforma tributária. Outro que participa do encontro, entre os 130 prefeitos catarinenses, é o prefeito de Tubarão, Stener Sorato Júnior, segundo vice-presidente da FECAM, que participou do Conselho Político da Confederação Nacional dos Municípios. Aqui na Confederação Nacional dos Municípios, nós fizemos uma reunião de alinhamento das pautas que nós vamos levar para o governo federal e para o Congresso Nacional, pedindo o apoio dos parlamentares em vários temas, como a reforma tributária, a PEC 66, que trata da dívida dos municípios com a Previdência Social, o INSS, com também as discussões sobre a segurança pública e tantas outras pautas que nós queremos levar para que a gente possa fazer com que aonde acontece a vida do cidadão possa receber mais recursos para serem aplicados. Pois é, esse tipo de encontro é muitas vezes visto como uma maneira dos prefeitos se aliviarem nas cidades e partirem para Brasília. Não é. Esse encontro com os ministros é fundamental, este encontro, essa troca de ideias com outros prefeitos é fundamental e precisa comparecer. Evidentemente que o movimento municipalista hoje no Brasil é muito mais forte do que era há 10,
12 anos, quando só se pedia reajuste de 1% no fundo de participação dos municípios e nada mais. Então, seu Cleiton Ramos, tem que fazer esse tipo de approach. Tem que chegar perto do governo federal e mostrar, porque a vida, e isso não é novidade nenhuma, acontece nos municípios e não fora deles. Não é no governo federal, muito menos nas capitais dos estados. Acontece nos municípios. Mais Roberto Azevedo no portal scc10.com.br com a coluna do Roberto. Até amanhã, Roberto. Dito isso, um grande abraço e até amanhã. Dito isso, eu passo agora para você, Júlia Matos. Vai, Marne, viaja, se consagra. Que passeio, Marne Menezes. Foi combinado, deu tudo certo, Cleiton Ramos. Olha só, a Defesa Civil enviou um alerta importante para os moradores de Chapecó. Nos próximos dias, a cidade pode registrar alagamentos, quedas de árvores e queda de granizo. O repórter Felipe Bastos tem mais informações para vocês. O alerta foi enviado pela Defesa Civil ainda na manhã desta terça-feira e é importante que a população fique atenta por causa de alagamentos, rajadas de ventos, possíveis quedas de galhos de árvores e até possível queda de granizo aqui em Chapecó. O alerta vale a partir de terça-feira até a próxima segunda, dia 26 de maio, com uma atenção redobrada entre a quarta e quinta-feira dessa semana. A própria Defesa Civil gravou um vídeo para a gente fazendo esse alerta e orientando a população. Acompanhe. Teremos risco alto para alagamentos, rajadas de vento, destelhamento e queda de galhos e árvores. A Defesa Civil de Chapecó recomenda: durante os temporais, procure abrigo em local seguro, longe de janelas. Evite ficar próximo a árvores, placas, postes e muros durante ventos fortes. Nunca atravesse ruas ou pontes alagadas. Se precisar da Defesa Civil, nosso número é 199, 24 horas a serviço da comunidade. Alerta feito, então, em casos de urgência ou até mesmo emergência. É importante que a população entre em contato pelos telefones 199 ou 153. Voltamos ao estúdio. Esse alerta vai seguir durante essa quarta-feira, viu, pessoal? Atenção para vocês. A frente fria avança por Santa Catarina e o tempo fica instável em todo o estado catarinense. Você que mora entre o Vale e o Norte catarinense, guarda-chuva garantido, porque a previsão é de chuva e terá temporais isolados, especialmente entre a tarde e a noite. O mesmo acontece agora com os alertas no oeste do estado. Então, em algumas áreas, vai ter aí a possibilidade, inclusive, de granizo. As temperaturas caem e mal passam dos 22 graus e a gente vai continuar acompanhando esses casos aqui em Santa Catarina. Vocês devem nos acompanhar aqui no Tá Na Hora Santa Catarina, viu? Vamos dar aquele giro nas regiões catarinenses. Oeste e extremo oeste com máxima de 23, mínima de 12 nesta quarta-feira. Vale do Itajaí com máxima de 20, mínima de 12 graus. Serra Catarinense com chuva garantida, máxima de 17 graus, mínima de 10 por lá. Norte Catarinense com máxima de 22, mínima de 12 graus. Litoral, aqui na Grande Florianópolis, com chuvinha garantida, máxima de 20 graus nessa quarta-feira, mínima de 11, aquele comecinho do dia. E sul de Santa Catarina, com máxima de 20 graus, mínima de 9. Agora, o mar fica agitado, principalmente na Grande Florianópolis, com ondas de até 2,5 metros. Então, nada de praia, viu, pessoal? Fiquem ligados e evitem áreas de risco. As suas cidades, as mais pedidas, estão aqui na nossa previsão do tempo. São José, nessa quarta-feira, com máxima de 18 graus, mínima de 14. Blumenau, com máxima de 19 graus, mínima de 15 nesta quarta-feira. Itajaí com máxima de 19, mínima de 15 graus, chuva garantida por lá também. Joinville, no norte do estado, com máxima de 18, mínima de 15 graus. E Lages, com máxima de 16 e mínima de 13, pouca amplitude térmica na Serra Catarinense nesta quarta-feira. Agora nós vamos para o intervalo, mas daqui a pouquinho mais destaques de todo o estado de Santa Catarina. Imagens na sua tela de Balneário Camboriú. Lindíssimo! Tá na hora, Santa Catarina está de volta com você. Muito obrigada pela sua audiência. A gente vai agora para o norte do estado, porque os alunos da Rede Municipal de Joinville participaram nesta terça-feira do Festival Itinerante de Paradesportos. Sabia dessa, Cleiton? Sabia. Um momento de empatia e superação. 19h37, bora acompanhar.
O Festival Itinerante Paradesportivo, realizado pela Secretaria de Esportes de Joinville, contou com a participação de mais de 1.000 estudantes. Durante o evento, eles puderam vivenciar um pouco da realidade das pessoas com necessidades especiais. Isabelle, que nunca tinha andado em uma cadeira de rodas, viveu essa experiência e percebeu o quanto é desafiador ter que conviver com algum tipo de deficiência. Como existe muito preconceito nas escolas, é bem difícil ver assim pessoas com locais de deficientes físicos, e é muito maneiro estar participando dessa experiência e saber realmente como é o dia a dia e a vida. São aprendizados valiosos que na prática ensinam crianças e adolescentes a terem mais empatia com as demais pessoas. E um dos objetivos do festival é fazer com que esses alunos e servidores entendam um pouco da rotina de crianças e adolescentes com deficiência física. Carlos aprendeu na prática o que significa inclusão. Foi uma experiência muito boa, tanto para nós aprender um pouco do dia a dia das pessoas, e também está nos ajudando a aprender mais como a gente pode ajudar elas também. Uma iniciativa que tem como foco dar visibilidade ao paradesporto, proporcionando experiências por meio de esportes adaptados para crianças e adolescentes. Esse festival é mais do que um evento esportivo, é um espaço de inclusão social e de educação. O que a gente tem que fazer é que não só a escola, mas como uma cidade ou um país inclusivo, né? E aí quebrar as barreiras que existem. E cabe a gente, então, quebrar isso. Uma oportunidade para alunos praticarem esportes como basquete em cadeira de rodas, vôlei sentado, tênis de mesa sentado e em cadeiras de rodas, além do atletismo. Desta forma, eles podem compreender na prática as necessidades e desafios enfrentados por quem tem algum tipo de deficiência. Eventos como este mostram como o esporte pode ser uma ferramenta poderosa de transformação, inclusão e melhoria da qualidade de vida. Primeiro, eu acho que você foi feliz demais na sua colocação. É isso mesmo, aprender na prática aquilo que a pessoa com deficiência faz com qualidade, usando uma cadeira com muita propriedade. E eles aqui aprendem isso, percebem isso, vivenciam isso, conseguem ver na prática o que é usar a cadeira. Temos alguns atletas aqui que vieram hoje para prestigiar o evento. E eu acho que isso é o grande legado do projeto, é fazer com que as crianças entendam que as diferenças existem, mas elas podem muito bem serem superadas. O que a gente precisa é ter respeito e empatia por essas diferenças. Coisa linda! O esporte é sensacional. Quero mandar um abraço para o pessoal da Flodef, aqui em Florianópolis. Tem uma saudade do Zezinho, que era o presidente da Flodef, que brigava pela causa. E lá na Unisul tem um time de basquete, que joga muito basquete. Então, um abraço para todos aí, por mais iniciativas assim. Tem coisa melhor que inclusão? Botando o esporte junto? Não tem, Cleiton, e a gente adora acompanhar. Agora a gente vai para Lages, porque lá está sendo gravado o programa Estação Pinhão, que vai ao ar durante a Festa Nacional do Pinhão, a partir do dia 12 de junho. A nossa equipe vai estar lá, na primeira leva, Júlia Matos e Fernando Machado. Eu vou na segunda. Um programa muito legal com um quadro especial de receitas à base do pinhão. A Suiane de Lis foi conferir as gravações e conta tudo pra gente agora no Tá Na Hora. Hoje nós invadimos aqui o estúdio do Desejos de Mãe para conferir o que está sendo gravado, produzido por aqui. É os programas para o Estação Pinhão, que nesse ano começa a partir do dia 12 de junho, programa especial da SCC-SBT, durante a Festa Nacional do Pinhão. E eu quero saber o que está sendo feito por aqui. Algumas receitas à base de pinhão, isso? Com certeza, o grande protagonista do nosso Estação Pinhão é o pinhão, e de diversas maneiras, né? Acredito que vamos passar um pouquinho de uma ideia de sair da paçoca, sair do entreveiro, trabalhar o pinhão de uma outra forma, como farinha, como substituto de farinhas, como novos produtos, como um cuscuz de pinhão. E a gente trouxe aí 5 receitas bem inovadoras, porém fáceis de fazer. Tá certo, e cada episódio vai ter uma receita para o pessoal de casa conferir. Uma melhor que a outra e muito fácil, muito prático. Tá certo. E essa, por exemplo, que vocês estão fazendo por aqui, qual que é? Agora vai ser vinculado à última receita, que é um frescal, a milanesa. Então, a gente vai trocar a farinha de rosca por farinha de pinhão. Vamos fritar. E uma salada de repolho roxo, agrião, tomate cereja, com um pinhão cozido caramelizado no mel de melato. Tá certo, então. Fica o convite para o pessoal
acompanhar, assistir o Estação Pinhão a partir do dia 12 de junho aqui na tela do SCC-SBT. Vai ficar um spoiler aí para vocês conferirem as outras receitas que vão ser apresentadas. Com certeza vai dar aí uma água na boca para você preparar também em casa essas receitas à base de pinhão. Volto com vocês. Errada. Vai dar não, já deu. Já deu. Né? Chega Esse nessas horário. horas, esse horário. Tem uma amiga minha que eu não vou falar que esses dias ela assim, ó. Acho que eu vou sair daqui e vou comer um x-salada, aquela maionese verde, assim, aquela caseira. Não sei quem é, que doideira. Eu quem também pode não, ser? é uma taurina, não sei quem é. Tu vê só que doideira, não sei quem é não. Dá-lhe. Gente, de segunda a sexta, às 11h15, tem o quê? Ah, na hora do almoço? Na hora do almoço. Ah, tem SCC meio-dia, a Maria Esther tá chegando agora. Foi tu que falou do x-salada. Boa noite, Cleiton. Boa noite, Júlia. Boa noite para você que está acompanhando Tá na Hora Santa Catarina. Nessa quarta, aqui no meio-dia, nós vamos falar sobre a adoção responsável de animais. O DIBEA de São José, aqui na Grande Florianópolis, está falando sobre a responsabilidade de ter esses animaizinhos em casa e, claro, incentivando vocês a aumentarem a família. Que tal, hein? A gente espera vocês aqui, ó, 11h15 com essa e muitas outras informações. Até lá. Até, Maria. Vamos acompanhar. Com certeza. Agora finalizamos o Finalizando. Tá na Hora dessa terça-feira, Cleiton. Hoje foi corrido muito assunto de qualidade. Muito, Adorei, tá? muito. Joana ganhou nosso coração. É verdade. O furto de fio em São José, que não ganhou o nosso ó, coração. não ganhou esse não. Imagem de Floripa. Ô, Júlia, olha só. Dá um x-salada agora, um né? x-salada, Um Cleiton. cachorro quente. Meu Deus, tudo, qualquer coisa que pode Aquela comer. maionese verde. Até amanhã, pessoal. Uma batatinha frita.